Mais uma semana da NFL chega ao fim, meus amigos, e tivemos alterações bruscas na ordem do draft. Tivemos também uma vitória do Arizona Cardinals, o amasso dos Cowboys em cima do New York Giants e também o último jogo na Europa, que tivemos Colts e Patriots se enfrentando lá. Que joguinho, hein? Vamos lá então, meu nome é Rafael e este é o recap da semana 10 com a Blitz. Vamos começar aí pelo Thursday Night Football. Tivemos Panthers e Bears e, meus amigos, esse jogo me deu sono, vou falar a verdade. No quarto período eu estava já cochilando sentado, não conseguia pregar o olho. Quando eu abri os olhos novamente, já tinham passado 3 minutos do quarto período. Fechei de novo e quando eu abri já estava no 2-minute warning. E os Panthers tinham marcado um field goal. E ainda assim, mesmo conseguindo chegar perto de pelo menos empatar a partida, os Panthers não deram conta. Jogo de pouquíssimos pontos, terminou 13-16, né? Os Bears acabaram levando esse jogo. Jogo importantíssimo, né? Porque mesmo com a vitória, os Bears conseguiram empurrar os Panthers para a primeira escolha geral, novamente no draft. Então, os Bears atualmente têm a primeira e a quinta, se eu não me engano. O jogo de pouquíssimos pontos se dá muito por conta dos quarterbacks calouros, né? O Bryce Young já não vem desempenhando bem desde o início da temporada e Tyson Bagent também não é resposta para ninguém. O Bryce Young, vamos falar um pouquinho dele aqui. A impressão que eu tenho é que ele parece muito desconfortável, muito assustado, hesitando muito, tá tendo muita dificuldade, muita dor de crescimento. É totalmente diferente daquele Bryce Young que você via jogando em Alabama. Então ele teve 21 de 38, teve um jogo melhor, né, do que a sua última partida, né? 21 passos completos de 38 tentados, 185 jardas, porém, né, isso resultou em apenas 4.9 jardas por tentativa, isso é muito pouco. Já os Bears jogaram muito bem defensivamente, conseguiram limitar os Panthers a 228 jardas totais e 0 touchdowns cedidos. Vale lembrar que o único touchdown que os Bears tomaram foi um retorno de punt. Já o ataque dos Bears só encontrou sucesso pelo chão, né? Tyson Bagent não conseguiu mover as correntes pelo ar. D'Onta Foreman liderando mais uma vez. D'Onta Foreman é um running back muito capaz, já foi running back dos Panthers, inclusive, né? Cobriu muito bem o CMC, né? Não sei se vocês conhecem o tal de McCaffrey, quando era dos Panthers. Quando o McCaffrey ficou fora por lá, ele conseguiu mover muito bem. Um running back que consegue suportar aí suas 20, 25 toques na bola por jogo. Ele teve 80 jardas e um touchdown. Já os Panthers foram horríveis, não conseguiram mover a bola nem pelo chão nem pelo ar e também foram horríveis em terceiras descidas. Isso foi muito perceptível. Os Panthers não conseguiram conduzir drives, teve vários 3-and-outs. Então, ao todo, os Panthers tiveram 3 conversões de terceira descida de 15 tentadas, um aproveitamento de 20%. Movendo para o próximo jogo, tivemos Colts e Patriots na Alemanha. Esse jogo foi um crime contra os ataques. A defesa dos Patriots fez o seu papel, né? Conseguiu limitar o 7º melhor ataque da liga a apenas 10 pontos. Pontos que ocorreram apenas no início e no fim da partida, né? Depois disso, os Colts ali no miolo do jogo não conseguiram pontuar. Mais o único touchdown anotado pelo Jonathan Taylor. E a defesa dos Colts também conseguiu aparecer, né? Então, na ausência dos ataques, as defesas apareceram. Principalmente no primeiro tempo, a defesa dos Colts conseguiram 5 sacks no primeiro tempo. Isso foi a melhor marca da NFL até então. No segundo tempo, não aconteceu nada, eles não tiveram mais nenhum sack e terminou com essa quantidade mesmo para o jogo todo. Dayo Odeyingbo teve 3 desses 5 sacks. Já pode pedir música, né, garoto? Mac Jones foi pro banco depois da interceptação. Isso aí é uma palhaçada, cara. Eu vou te contar, New England, Bill Belichick, Bill O'Brien, vocês estão de sacanagem em querer colocar o garoto no banco depois da interceptação, como se Bailey Zapp fosse alguma resposta, né? E deu no que deu, né? Bailey Zapp também terminou a sua campanha, né? Que era para conduzir o drive da vitória, terminou com uma interceptação também. Mac Jones estava 15 passos completos de 20 tentados, um aproveitamento de 75%, 170 jardas e 8.5 jardas por tentativa. Os running backs dos Patriots também correram muito bem com a bola, né? A dupla Stevenson e Elliott. Stevenson teve 88 jardas com uma média de 4.4 jardas por carregada, uma média boa. E Ezekiel Elliott teve 4.2 jardas por carregada também.
O time estava conseguindo mover as correntes tanto pelo ar quanto pelo chão. E eu acredito que eles deveriam ter mantido o Mac Jones. E eu acredito que ele teria sido capaz de conduzir esse time à campanha da vitória e posicionar o time, dado uma chance melhor para os Patriots conseguirem. Esse comportamento de ficar trocando não é a primeira vez que isso acontece, né? Deles querendo ficar trocando o quarterback depois que aconteceu algum erro do Mac Jones, né? Que está extremamente insatisfeito, extremamente desconfortável com tudo que tem acontecido em New England, né? Vamos combinar que não é a melhor da situação, né? Depois de um excelente ano de calouro, deram o Matt Patricia para ele como coordenador ofensivo. E agora tá esse carrossel de novo, né? Então, o jeito que os Patriots vêm conduzindo o vestiário e seus planos de jogos tem sido lamentável. Isso tem que ser levado em consideração. Próximo jogo, Browns e Ravens. Meus amigos, quantos pontos tivemos nesse jogo, né? E o quanto que a defesa dos Browns conseguiu segurar esse time nessa partida, né? A defesa dos Browns colocou o time no jogo até o fim, mesmo com o início conturbado, né? O Deshaun Watson lançou uma pick six logo no início da partida com o Kyle Hamilton esticando seus longos braços para desviar a bola e levá-la até a end zone. O Watson continua aí tendo um desempenho muito abaixo do que se esperava, né? Eu duvido que ele vai voltar à forma que ele tinha em Houston. Péssimo início de jogo, porém ele teve alguns bons momentos, conseguiu, conforme o jogo evoluía, colocar o time em posições de pontuar, terminou a partida com 20 dos 34 passes completos, 213 jardas, um touchdown e uma interceptação. Ele também fez uma conversão de 2 pontos. O ataque dos Browns conseguiu encontrar sucesso, tanto correndo quanto passando, né? Contra uma boa defesa. A defesa dos Ravens vem impressionando bastante essa temporada, né? Foram 178 jardas terrestres para os Browns, né? Marca bastante impressionante. 4.9 jardas por carregada e conseguiu um touchdown do Kareem Hunt. Jerome Ford vem suprindo bem a ausência do Nick Chubb, né? Conseguiu conduzir bem o piano, teve muitos toques na bola, né? Ele conseguiu ter um impacto muito bacana, se eu não me engano passou das 100 jardas também. A Mari Cooper também conseguiu aí quase atingir as 100 jardas, teve um volume muito legal, acho que foram 6 recepções de 9 passes completos. Foi essencial para que o Watson conseguisse colocar o time em posição de vitória, né? O MVP da partida de verdade foi o kicker, né, velho? Que só ele anotou 13 dos 33 pontos. Apesar dele ter errado um extra point que quase poderia ter custado a partida, né? Os Ravens sofreram bastante contra a melhor defesa da NFL, apesar de ter tido aí 21 pontos ofensivos, né? Foram 2 turnovers, um deles sendo uma pick six. Lamar Jackson teve um jogo aí razoável, dá pra dizer que... Se a gente elimina os turnovers, dá pra dizer que ele teria tido um jogo bom, mas foram 2 turnovers na conta dele, né? 2 interceptações. Os Ravens não conseguiram mover nada pelo chão e eu acredito que isso pode ter atrapalhado um pouco o time, principalmente ali na segunda metade da partida. O Lamar Jackson ele foi o líder do time em jardas terrestres, então isso com certeza teve o seu impacto aí para o time de Baltimore, que tá beirando aí acabar não vencendo a divisão, porque tá todo mundo parelho ali, né? Tirando os Bengals aí que acabaram perdendo um jogo que ninguém esperava perder, né? A gente já vai falar um pouco mais tarde. Os Steelers e os Browns estão a uma vitória dos Ravens e os Ravens jogam agora semana curta, Thursday Night Football contra os Bengals. Importantíssimo essa partida para os dois times, né? Mas principalmente aí para Baltimore se quiser se manter vivo para vencer a divisão. E falando em Bengals, né? Tivemos Texans e Bengals. Meus amigos, esse canal é um canal que financia CJ Stroud para a conversa de MVP. Esse garoto é demais, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Já dá pra dizer que ele é um quarterback top 10 da NFL? Pelo menos nessa temporada, eu diria que sim. Eu não consigo imaginar 10 quarterbacks melhores do que ele nessa temporada. Foi a segunda semana seguida com o CJ Stroud liderando uma campanha no final de jogo para vencer a partida, para colocar o time dele em posição de vitória. E jogou contra uma defesa boa, a defesa de Lower Room, uma defesa que joga muito bem no segundo tempo, uma defesa que sabe pressionar bem, coisa que não conseguiu essa partida, né, inclusive. Mas normalmente consegue pressionar bem, consegue
proteger bem o passe, né? Contra a corrida não tem sido muito bem essa temporada, inclusive se deu aí mais de 150 jardas para o Devin Singletary. Foi uma partida muito difícil aí para os Bengals, mais difícil do que se esperava, eu vou dizer a verdade. DeMeco Ryans e CJ Stroud realmente vieram para ficar, né? Os Texans estão com campanha positiva e a uma vitória do Jacksonville Jaguars, 5 vitórias nos últimos 7 jogos. Os Texans podem roubar essa divisão. Os Texans podem ir à pós-temporada no primeiro ano do CJ Stroud. Isso é totalmente possível. Atualmente, inclusive, eles estão indo à pós-temporada porque ganham no confronto direto contra o Cincinnati Bengals agora e estão indo como wildcard. Impressionante, não é? Quem diria? Foi um grande jogo dos quarterbacks, né? O Stroud teve 23 de 39 passes completos, 356 jardas com 9.1 jardas por tentativa e 2 touchdowns totais. Ele correu para um e passou para outro. Burrow teve 27 dos 40 passes completos para 347 jardas, 8.7 jardas por tentativa de média e 2 touchdowns passados. Inclusive uma bomba belíssima para o Ja'Marr Chase. Apesar disso, os quarterbacks tiveram múltiplos turnovers. Stroud teve 2 fumbles em uma interceptação, se eu não me engano. E o Burrow teve 2 interceptações. Assim, foi um jogo um pouco difícil, né, para eles. Mas isso também ajuda a enaltecer uma das melhores qualidades desses dois quarterbacks, que é esquecer o que aconteceu naquele snap, naquele drive e ir pro próximo como se nada tivesse acontecido. Os dois conseguem ser muito frios e os Bengals tiveram um pouquinho do próprio remédio do que é jogar contra Joe Burrow, porque esse menino CJ Stroud também é frio, ele sabe se portar, mesmo depois do erro, mesmo depois de quase ter entregado a partida contra os Bengals, e isso com certeza teria um peso muito grande na mídia, ele conseguiu lavar a roupa suja e conduzir um belíssimo drive que posicionou o kicker para vencer essa partida. Os Texans triunfaram muito ofensivamente, foram 188 jardas correndo totais, 544 jardas ofensivas, 4 sacks pro lado da defesa, 3 somente do Sheldon Rankins. Também pode pedir música, não é, meu garoto? 2 interceptações, 9.1 jardas por tentativa passando e 5.5 jardas por tentativa correndo com a bola. Esse ataque dos Texans tá muito divertido de assistir, vou te contar, hein? Se existe torcedor dos Texans, você deve estar muito feliz agora, não é mesmo? E Tyler Boyd, hein, meus amigos, foi do céu ao inferno ali no final da partida, né? Teve uma recepção de 64 jardas colocando os Bengals na red zone e ele também foi o protagonista do drop na end zone do passe. O passe foi muito bom do Joe Burrow, porém o Tyler Boyd não conseguiu segurar a bola que poderia ter dado a vitória para o Cincinnati Bengals, né? Deve ter ficado muito mal depois dessa partida. Próxima partida, já vamos falar aí do outro rival aí dos Texans na divisão, os Jaguars, né? Que nem apareceram para essa partida, né? Acho que eles ainda estão de bye. Vou te contar, hein, meus amigos. 34-3 pro São Francisco 49ers, né? Os Jaguars conseguiram uma coisa, pelo menos, né? Foi acabar com a sequência de touchdowns aí do McCaffrey, né? Que é interrompida após 17 jogos, empata com o recorde da NFL, né? Não consegue aí o touchdown. Os 49ers até tentaram, né? Foram lá tentar converter uma quarta descida, mesmo ganhando aí por trilhões de posses de bola. Porém, todo mundo sabia que era para ele a bola que ia acontecer, né? E Darius Williams conseguiu impedir o touchdown do Christian McCaffrey. Fora isso, né? Os 49ers continuam sendo uma locomotiva quando eles começam à frente do placar, né? Foi 10-0 no primeiro quarto e 21 pontos no segundo tempo, né? Dos 34 anotados. Esse time vai muito bem quando tá tudo indo muito bem, quando eles conseguem ter um início de partida muito forte. Brock Purdy voltou muito bem após a bye, né? Foram 19 dos 26 passes completos para 296 jardas, 11.4 jardas por tentativa, 3 touchdowns e 0 interceptações. E um belíssimo touchdown do George Kittle, que foi o líder do time em jardas recebidas, muito por conta da big play que ele teve também.
Já o Trevor Lawrence foi muito mal quando pressionado e ele foi bastante pressionado. A linha ofensiva dos Jaguars não deu conta, era muita gente para se preocupar. Nick Bosa de um lado, Chase Young do outro, tem o Javon Hargrave no meio, tem que cuidar das blitz do Fred Warner também e do Greenlaw. É um caos, é um inferno essa defesa, é muita coisa para se preocupar. E Trevor Lawrence, assim, vamos combinar, ele tem sido um quarterback mediano, né, desde que ele chegou aí na NFL. Evoluiu bastante, ainda tem espaço para evoluir, né, pra gente ver aquele Sunshine lá de Clemson, porém não é o que tá acontecendo no momento. E Deebo Samuel voltou também, né? E voltou anotando touchdown, dando muito trabalho aí pra defesa dos Jaguars, que é uma defesa que rouba bem a bola, né? É líder da NFL em turnovers gerados, porém, nessa partida, nesse domingo, não conseguiu gerar nenhum turnover contra San Francisco. Próxima partida, Saints e Vikings. Os Vikings estão vivos! Os Vikings têm a chance de ir à pós-temporada. Os Vikings estão a uma vitória do Detroit Lions, ainda não enfrentaram eles, está 2-0 na divisão. As três últimas partidas do Vikings na temporada, 2 serão contra Detroit. Fica de olho, hein? Fica de olho, porque se os Vikings conseguirem aprontar alguma coisinha aí, né? Justin Jefferson ainda vai voltar aí pra temporada. Os Vikings têm a chance aí de estar roubando essa divisão se eles conseguirem manter coladinhos com Detroit. Josh Dobbs é excelentíssimo para os Vikings. Que decisão aí do front office de ir atrás do Dobbs após perder o Kirk Cousins para a temporada. O garoto é muito enérgico, muito competitivo, ele traz uma energia muito bacana para esse ataque. Ele é capaz de elevar os seus companheiros e ele é capaz também de levar esse time à pós-temporada. Foram 23 de 34 passos completos para 268 jardas e 2 touchdowns. Já os Saints, né, eu acredito que pelo que aconteceu, eles têm muito mais chance de vencer sem o Derek Carr. O Derek Carr parece que tem sido um freio pro ataque. Foi só ele sair da partida que os Saints engataram 2 touchdowns com o Jameis Winston. Olave, depois que o Derek Carr saiu, 9 alvos, 6 recepções, 94 jardas e 1 touchdown. Impressionante, não é mesmo? O Winston teve a sua melhor personificação também, né? Apesar dos 2 touchdowns, ele teve 2 interceptações em 2 minutos no final do quarto período. E o time estava perdendo apenas por uma posse, né? Não precisava resolver tudo de uma vez só. Porém, né, a gente relembrou um pouquinho aí do que é o Jameis Winston, né? Ele é esse cara aí 50-50, né? Ou você ganha tudo ou você perde tudo de uma vez. Com ele não tem meio termo. Hockenson teve um jogo astronômico, foram 15 alvos, 11 recepções para 134 jardas e 1 touchdown. Lembrando que havia rumores que ele nem ia jogar essa partida por conta de uma lesão na costela. Porém, ele apareceu e com força foi disparado o alvo favorito do Dobbs. Teve um jogaço excelente, meus parabéns aí pro Minnesota Vikings, né? E em breve, Justin Jefferson volta, né? Veremos como que vai ser esse ataque aí com o Josh Dobbs e o Justin Jefferson retornando. Vikings tem 5 vitórias consecutivas, a bye da semana 13 e um calendário até que manso no final da temporada, né? Vai enfrentar os Broncos, os Bears, depois entra de bye, aí vai ter Raiders, Bengals, Detroit, Green Bay e Detroit para finalizar a temporada. São jogos totalmente vencíveis, o time tem chance, hein? Falando do seu rival de divisão, os Packers foram até Pittsburgh enfrentar os Steelers e quase venceram a partida se não fosse as interceptações do Jordan Love. O jogo ficou aí 23-19 para os Steelers. Meus amigos, eu acho que o Mike Tomlin nunca vai ter uma campanha negativa em sua carreira em Pittsburgh. O time tá 6-3, 2-0 na divisão e tem chance de vencer a divisão. Vamos ser honestos aí, né? Mesmo jogando desse jeito aí, meio mirradinho, meio quieto. Oi, gato. Tudo bom? Temos um invasor aqui no vídeo. Mesmo jogando desse jeito aí, com esse ataque pouco criativo, pouco expressivo, o time tá conseguindo vencer. Os Steelers estão 6-3, campanha positiva com folga e com chance de estar aí terminando a semana 11, podendo ser líder da divisão, né? Os Steelers conseguiram florescer o jogo terrestre, 205 jardas totais, 2 touchdowns, um do Warren e um do Najee Harris. O Warren teve
101 jardas totais, conseguiu liderar. Será que é a hora do Warren tomar esse backfield de vez? Foram 6.7 jardas por carregada. Mas Harris também teve o seu volume legal, ele ficou apenas um toque de bola atrás do Jalen Warren, teve 82 jardas e 5.1 jardas por carregada. Foi muito bem, ambos terminaram com touchdown, é claro. Kenny Pickett foi pouco impactante, mas não cometeu nenhum turnover, isso é muito importante, né? É bom cuidar da bola. Foram 14 de 23 passos completos, mas apenas 126 jardas, o que resultou em 5.5 jardas por carregada. Ou seja, o time estava conseguindo avançar a bola muito mais correndo do que passando. Impressionante, não é? E os Steelers cometeram 0 turnovers. Jordan Love pareceu que ia ter um bom jogo, né? Conseguiu conectar em profundidade, conseguiu conectar um touchdown com Romeo Doubs e depois com Jaden Reed, mas quando precisou dele, ele lançou 2 interceptações nos últimos 3 minutos e terminou com 21 dos 40 passes completos, um pouco mais de 50%, 289 jardas, 2 touchdowns e as 2 interceptações que selaram o destino dos Packers. E voltando aos Steelers vencerem a divisão, né? O cenário pode acontecer, né? A gente precisa que os Steelers vençam os Browns e os Ravens têm que perder a partida para Cincinnati. Então os Steelers torcem para os Bengals nesse Thursday Night Football e eles podem liderar a divisão se eles conseguirem vencer os Browns neste próximo domingo. Os Packers, por outro lado, atualmente têm a 6ª escolha geral no draft e um calendário pesado, um calendário pesadinho. Vão enfrentar os Chargers, vão enfrentar os Lions, aí vem a bye, aí logo em sequência da bye pegam o Kansas City Chiefs, aí tem uma folguinha e enfrentam os Giants, depois tem Tampa Bay, que vem dando muito trabalho para as equipes, enfrentam Carolina, esse jogo pode ser vencido, né? Ou não, dependendo de como os Panthers se fortalecerem, aí vai que conseguem terminar forte a temporada. E enfrentam Minnesota e Chicago. Será que se os Packers conseguirem uma escolha top 5 de draft, eles vão de quarterback? Será que vão ter paciência aí para dar mais um ano pro Jordan Love, que até agora não conseguiu mostrar capaz, mesmo com anos e anos aí de NFL? Vamos ver. Próxima partida, Falcons e Cardinals, o Kyler Murray está de volta! Arizona volta a vencer com o retorno de Murray. Teve um excelente jogo, né, para alguém que ficou 11 meses afastado após ter rompido o ligamento do joelho. Ele está de volta, teve um excelente desempenho e para mim o mais importante, ele conseguiu conduzir uma campanha da vitória, né? Ele terminou aí com 19 de 32 passes completos, 249 jardas, um touchdown terrestre, teve a sua interceptação ali, né, normal, depois de ter muito tempo aí afastado, porém, 2 coisas que impressionaram, né, uma foi a mobilidade, ele correu quando foi preciso, ele conseguiu se movimentar bem no pocket, a linha ofensiva conseguiu ajudar bastante ele essa partida, né, foi muito bacana ver isso, e ele conseguiu aí conduzir uma campanha de 2 minutos e meio para posicionar o Matt Prater para colocar o time em posição de vencer a partida. Então, Cardinals 2-8, eu nunca acreditei que os Cardinals conseguiriam se livrar do Kyler Murray e que eles iriam de quarterback mesmo com a primeira escolha geral. Por 2 motivos, seria muito difícil manter aí mover, né, o Kyler Murray depois do contrato que ele recebeu. Seria muito difícil trocar ele também justamente pelo fator do contrato, né, e o Kyler Murray teria que querer que isso acontecesse, né, então é muito difícil você deixar aí um pouco mais de 200 milhões no banco para jogar com outro quarterback. Seria mais fácil construir ao redor dele, que não é um quarterback ruim. Os Cardinals já tiveram várias vezes em posições aí de ter sucesso na pós-temporada com o Kyler Murray, né? Só que a situação com o Kingsbury ano passado e nos anos anteriores não era muito favorável, né? Vamos ver aí sobre a administração do Jonathan Gannon. O time tem sido competitivo desde a primeira semana, né? Só não estava, conseguindo concluir jogos, porém os Cardinals estão competitivos e agora podem ser muito mais. Do lado dos Falcons, Bijan Robinson teve uma ressuscitação. Foram ao todo 23 toques na bola, 106 jardas totais e um touchdown. Ele voltou a encontrar a endzone. Porém, os seus colegas Pitts e London continuam apagados. Os dois somaram para 6 recepções, para 66 jardas e 0 touchdowns. Chega, Arthur Smith. Vai embora. Vai embora, mano. Os Falcons não te merecem, essa é a verdade, né? Esse time tem tanto potencial,
poderia, dado a performance ofensiva e no geral do New Orleans Saints, os Falcons poderiam estar liderando essa divisão, né? Não estão por incompetência desse ataque que não consegue colocar a bola na mão de seus playmakers para vencer essa partida. O Heineken saiu do jogo com uma concussão, porém ele e Desmond Ridder não conseguiram somar para 100 jardas passadas e somam apenas para 12 passes completos na partida toda. Olha esse vexame do ataque do Atlanta Falcons. Não foi só o Kyler Murray que voltou, né? A gente teve a volta também do James Conner da Injury Reserve e voltou bem até 4.6 jardas por carregadas em 73 jardas totais. E uma nova arma aparece para Murray. Trey McBride emerge como uma opção ofensiva, principalmente na ausência aí do Zach Ertz. Foram 8 recepções em 9 alvos para 131 jardas. Ele liderou todos os recebedores nas duas categorias. Cardinals tem muito mais chance de vencer com o Murray, porém, o calendário deles é cruel. Enfrentam Houston, os Rams, Pittsburgh, aí entram de bye na semana 14, se eu não me engano. Depois da bye, São Francisco, Chicago, Filadélfia e Seattle. Não é fácil não. Próxima partida, Lions e Chargers. Jogo de muitos pontos. Lions conseguiram fazer 41 pontos nessa defesa dos Chargers, que, meus amigos, não é nada demais, né? Como eu disse na semana passada, não dava para confiar na defesa dos Chargers, mesmo após um bom jogo. O Lions teve 533 jardas ofensivas, 8.3 jardas por carregada, 5 touchdowns. 4 de 5 em quartas descidas e 0 turnovers. O time tá uma máquina, acho que não teve um drive que eles não conseguiram um aproveitamento bom. Porém, do lado defensivo da bola, né, nenhuma das defesas conseguiu gerar pressão, né? Apesar da defesa dos Lions conseguirem ter tido bons stops aí na red zone, né? Inclusive aquela sequência de 6 paradas na linha de 1 jarda, depois de uma falta que aconteceu, né? Porém, o Justin Herbert conseguiu conectar aí com o Quentin Johnston para fazer um touchdown. Nenhuma das equipes aí conseguiram gerar pressão e teve apenas um turnover da partida, que foi a interceptação do Justin Herbert. A defesa dos Chargers não consegue ajudar essa equipe de jeito nenhum, mesmo o Herbert fazendo das tripas do coração para vencer jogos. Montgomery passou das 100 jardas em seu retorno, né? Claro que 75 das 116 jardas que ele teve foi apenas em uma jogada que resultou o touchdown. Ele correu para 75 numa jogada só, né? Foi impressionante. E o seu colega Jahmyr Gibbs parece que agora vai voltar a ser bastante utilizado mesmo com a sua presença, né? Ele teve 2 touchdowns, se eu não me engano, 75 jardas terrestres. Foi um excelente desempenho dos running backs de Detroit. Os dois quarterbacks tiveram excelentes atuações, né? Goff, 23 passes completos de 33 tentados, 333 jardas e 2 touchdowns. Herbert teve 27 de 40 passes completos, 323 jardas, 4 touchdowns e uma interceptação apenas, né? Que jogo, meus amigos, que jogo. E os seus recebedores de cada equipe, né? Amon-Ra St. Brown e Keenan Allen, excelentíssimas atuações, né? Os dois passaram aí das 150 jardas. Allen, os dois foram grandes protagonistas dos seus ataques, né? Ambos lideraram seus times em alvos, recepções e jardas. Atuação excelente. Próxima partida, Giants e Cowboys. Os Giants não tem muito o que falar, né? Eles agora com certeza são um time aí que se coloca em melhor posição, talvez o pior time da NFL, mesmo não estando aí na primeira escolha geral. Com certeza tem muitas. Os Panthers têm mais chance de acabar vencendo alguma partida e colocar os Giants na primeira escolha geral do que os Panthers manterem a escolha que atualmente está com os Bears, né? Infelizmente, essa é a situação do Giants aí, depois de ter tido um ano excelente ano passado. Os Giants agora possuem a segunda escolha geral no draft, e a derrota, na verdade, foi até uma vitória para eles, né? Graças aí também à vitória de Arizona, que agora empata com a campanha, porém possui a terceira escolha geral. Os Cowboys conseguiram produzir 640 jardas ofensivas e 7
touchdowns totais. O kicker só entrou para fazer extra point, nada mais. Novamente, Prescott foi pro banco no quarto período. Isso aconteceu também na semana 1, né, que esses times se enfrentaram. Tommy DeVito com 14 de 27 passes para 86 jardas, 33,2 jardas por tentativa. Isso é horrível! Isso é horrível, significa que o time, mesmo com 3 passes completos do Tommy DeVito, não teria um first down. Olha o absurdo! Esse time não vai conseguir mais vencer nenhum jogo, é capaz de perder todos os jogos daqui pra frente. É caótico pensar que isso tá acontecendo. Enfim. Pelo menos o Tommy DeVito conseguiu ainda fazer 2 touchdowns aí, né? Claro que um foi no garbage time. Já o Dak Prescott passou das 400 jardas e teve 5 touchdowns totais. Teve uma interceptaçãozinha também, né, senhor Dak? Porém, passou aí para 4 touchdowns, correu para 1 touchdown. E CeeDee Lamb vem do seu quarto jogo seguido com mais de 100 jardas. E o terceiro jogo seguido com 11 recepções ou mais. Tem brilhado demais o CeeDee Lamb aí, jogou muito, mas ele não foi o único, né? O seu companheiro de equipe, Brandon Cooks, teve 173 jardas, liderou o time nesse quesito e teve 1 touchdown também. Os Giants acabam de garantir ou Caleb Williams ou Drake May depois dessa derrota. É difícil de acreditar que os Giants vão vencer mais algum jogo nessa partida, né? Semana que vem enfrentam o Washington, que vem jogando muito melhor, apesar de ter vencido a equipe na última vez que eles se enfrentaram, né? É uma das 2 únicas vitórias dos Giants nessa temporada. Depois enfrentam New England, vão para bye e depois enfrentam Packers, Saints, Philadelphia, Rams e Philadelphia de novo. Então, Giants continuam tendo aí também a pior linha ofensiva da NFL, são 5 sacks cedidos. O único ponto positivo do time na temporada, por enquanto, é o calouro Deontay Banks, que vem jogando bem. Penúltima partida da rodada, né? Lembrando que a gente não fala do Monday Night aqui. Commanders e Seahawks. Que jogaço, hein, meus amigos? E apesar da derrota, Sam Howell veio para ficar, né? O time joga muito bem. O Sam Howell tá jogando excelentíssimo também, muita postura. E os Commanders não devem ir atrás de um quarterback. Esse é meu palpite. O menino tem jogado muito bem, eu confiaria, eu apostaria minhas fichas nele, construiria um elenco ao redor de Sam Howell, daria uma linha ofensiva para ele e uma defesa também, né, que o time desmantelou a sua defesa aí nessa última rodada de trocas. Vamos ver aí qual é que vai ser os próximos movimentos aí dos Commanders. Já os Seahawks beiraram, né, perder essa partida, né. Howell teve 29 de 44 passes completos para 312 jardas, 3 touchdowns e 7,1 jardas por tentativa. Números muito bons. Ele conseguiu conduzir uma excelente campanha também para empatar a partida com aquele passe para o Dyami Brown, que conseguiu aí receber a bola acima de 2 defensores que estavam na sua frente e conseguiu encontrar a endzone ali no final do quarto período. Porém, os Seahawks conseguiram respirar e conseguiram conduzir uma campanha de 1 minuto para posicionar o kicker com o field goal da vitória. Seahawks consegue dar uma respirada aí, porém o calendário não é nada favorável. Nos próximos 8 jogos, Seattle vai enfrentar 5 vezes times que estarão na pós-temporada. São eles São Francisco 2 vezes, Dallas, Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers. Bastante difícil, não é mesmo? Seahawks teve sucesso passando a bola. O Geno Smith passou das 300 jardas. Lockett e Metcalf, ambos acima aí de 90 jardas. Lockett também teve 1 touchdown. E Leonard Williams teve o seu primeiro sack como um Seahawk. Já está aí conseguindo trazer um pouco de impacto para essa linha defensiva de Seattle. Os Commanders não conseguiram pressionar o Geno Smith. O Geno Smith, quando pressionado, não é um bom quarterback, né? Porém, como os Commanders se desfizeram, né, da sua linha defensiva, eles teriam chance de vencer, talvez se eles tivessem mantido Young and Sweat, porém preferiram capitalizar, já que provavelmente não conseguiriam renovar com esses jogadores na off-season, né? Então isso será a narrativa do restante da temporada dos Commanders, né? O que poderia ser se eles conseguissem pressionar o quarterback. Última partida, Jets e Raiders. Esse jogo foi emocionante, principalmente para mim, que estava precisando dele pro Fantasy. Acabei vencendo a partida nos 5 segundos finais com um passe do Tyler Conklin. Aliás, passe do Zach Wilson pro Tyler Conklin, né?
Consegui vencer aí minha partida do Fantasy por conta disso. Um jogo de poucos pontos, era esperado, né? A gente tinha Zach Wilson versus Aidan O'Connell. Os Raiders deram chance até pro Jets vencerem a partida, porém Zach Wilson não foi capaz de entregar uma vitória. Zach Wilson parece que ele só decide começar a jogar, mostrar um pouco de talento no final das partidas, porém ainda assim não foi o suficiente, né? Josh Jacobs continua tendo um jogo muito bom sobre a tutela do Antonio Pierce. Ele tá tendo muito impacto, tá voltando aí a ser aquele running back que a gente viu na temporada passada. Foram 29 toques ao todo na bola, 127 yardas totais. Porém, ele quase perdeu um fumble aí, perigosíssimo. Sorte dele que a bola saiu de campo, né, após uma corrida grandiosa aí, né? Josh Jacobs continua sendo aí o ponto pivotal deste ataque. Davante Adams foi muito procurado aí pelo Aidan O'Connell, né? Foram 13 alvos, mais que o dobro que a segunda maior marca aí entre os recebedores. Porém, foram apenas 6 recepções e 86 jardas, nenhum touchdown, né? Muito por conta de Aidan O'Connell. Zach Wilson só começa a jogar bem, né? Nos minutos finais, ele tem um desempenho muito pífio no início da partida, não consegue completar os passes, não consegue encontrar seus recebedores. E quando o jogo aperta, né, quando ele consegue ter um pouquinho daquela mobilidade que ele tinha em BYU, começa a fazer jogadas fora do pocket, começa a fazer passes fora de plataforma, ele começa a parecer que está um pouquinho mais confortável, né? Porém, teve a sua interceptação ali, arremessada ali em cima. O alvo era o Allen Lazard. Ele telegrafou aquele passe completamente, né? Foi muito amadora aquela interceptação, porém, novamente, os Raiders quase deram a chance deles vencerem a partida. Tentaram um play action numa 3ª para 5, preservaram o timeout dos Jets e por conta disso, o Zach Wilson teve uma chance de vencer a partida, porém não conseguiu. A Hail Mary quase deu bom no final, né? Acho que o Tyler Conklin não estava prestando muita atenção na bola, né? E o time não conseguiu agarrar a bola na endzone. Vitória dos Raiders, que estão 5-5 na temporada e 2-0 com o Antonio Pierce. Os Raiders estão vivos, porém o calendário é muito hostil. Semana que vem enfrentam Miami, depois tem Kansas City, vão para Bay e depois tem Minnesota, Los Angeles Chargers, Kansas City novamente, Indianapolis Colts e Denver Broncos. É um calendário bem difícil, bem difícil. Breece Hall do lado do Jets não conseguiu fazer nada nessa partida, meus amigos. Foram 13 tentativas, 28 jardas, apenas 2.2 jardas por carregada. Os Jets estão 4-0 nessa temporada quando o Breece Hall passa de 90 jardas de scrimmage, né? Então, ele é um fator importantíssimo, para esse ataque. E como os Jets não conseguiram utilizar ele bastante nessa partida, né? A defesa dos Raiders fez um bom trabalho contendo ele e o Garrett Wilson. Fez muita falta. Os Jets estão 4-5 e ansiosos para chegar a dezembro, porque dezembro pode ter a volta do Aaron Rodgers. Será que ele volta mesmo? Eu acredito que sim, tá? Se os Jets ainda tiverem em posição aí da defesa conseguirem ganhar aí mais alguns jogos para eles, Aaron Rodgers deve voltar e conduzir esse time que provavelmente estaria liderando a divisão se tivesse Rodgers como quarterback. Então, meus amigos, esse foi aí o recap da semana 10. O vídeo saiu um pouco mais comprido, falei bastante, hein? 38 minutos de vídeo, mas espero que você tenha ficado até o final. Deixa seu like, por favor, aí. Não esquece de se inscrever no canal. Vamos tentar fortalecer aí esse projeto que a gente quer muito trazer mais conteúdo de futebol americano aqui pra vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Amanhã vou gravar o vídeo de palpites para ser lançado até antes da quinta-feira. Vamos ver como é que tá os palpites. Lembrando que essa rodada aí, um leve spoiler, deu bom pra mim. Um grande abraço e tchau!